Boa noite, irmãos. É motivo de alegria e satisfação estar aqui nessa casa. Eu fico emocionado quando eu venho aqui, lembrando também do tempo que eu estive aqui. Tem mais um pouquinho de 15 anos. Cheguei aqui em 1963, saí em 85. Então tem um pouquinho de tempo, né? Graças a Deus, estamos na caminhada até hoje e quero continuar. Trago o abraço do nosso conselho. Eu estou ali na Igreja Presbiteriana, no Jardim. Não é Jardim Marilé que o irmão tinha falado. É Residencial Praia Âncora. Olha que nome chique. Residencial Praia Âncora. Trago o abraço do pastor Gilmar, do presbitério no qual estou ainda secretário presbiterial. Trago o abraço da turma toda lá. Quando eu falei que eu ia queimar, você vai na sua terra, né? Vou. Trago aqui para nossa satisfação, para nosso enlevo, para nossa meditação principalmente. O pastor Indondo, por gentileza. O pastor Indondo é filho da Igreja Presbiteriana do Brasil, lá em Guiné-Bissau. A Igreja Presbiteriana de Guiné-Bissau foi criada pela Igreja Presbiteriana do Brasil. E ela está lá com quantos anos? Quantos anos a Igreja Presbiteriana fundada? 28 anos. Novinha, né? E o pastor Indano vai trazer a palavra e vai trazer eu sempre digo, um sacudir, né? Um sacudir para a evangelização, para missões. Sê tu uma bênção. Graça e paz, irmãos. Bom, antes, nos nossos cultos lá, nós pregamos em crioulo, mas não sei agora como é que eu vou fazer aqui. Você vai me ajudar? É tanta dificuldade, né? Mas vou tentar esforçar para aquilo que é essencial. Eu chamo-me Kamnatimbali, mais conhecido por Ndondo Imbali. Lá nós temos sempre essa mania, né, de colocar o nome como é que vocês chamam aqui? Apelido, não é? Eu sou pastor da Igreja Presbiteriana de Guiné-Bissau, concretamente em Jal, não é? Sou casado com Teresa e Imbali. Nós temos 4 filhos. Todos são homens. Para ajudar no trabalho de agricultura, na pregação. Uma bênção, né? Então é isso. Estou aqui trazendo um projeto da Igreja Presbiteriana de Jal, que é uma igreja fruto, né, de trabalho evangelístico da Igreja Brasileira, Igreja Presbiteriana do Brasil. E a primeira igreja foi em 1997, e a segunda igreja no capital foi iniciado lá o trabalho em 2010. E recentemente essa igreja onde eu sou pastor, né, o trabalho dessa igreja já ordenou muitos pastores e também, inclusive o pastor Sabino, que ele falou quando estávamos a conversar, que é o pastor da Igreja Presbiteriana de Plaque 2. Esse Plaque 2 é fruto também da igreja onde eu sou pastor. Então, são 3 igrejas organizadas, que são igrejas presbiterianas. E cada igreja tem as suas congregações, né? É um trabalho maravilhoso. Ali estou, né, servindo o Senhor. E quero agradecer ainda, né, à Igreja Presbiteriana do Brasil por ter, né, feito esse trabalho, graças a Deus. Inclusive, a igreja aqui, não é? E o reverendo André, por abrir a mão, toda a igreja no geral, para que eu pudesse estar aqui essa noite, né, trazendo essa palavra e também apresentar o projeto, o trabalho missionário lá na Guiné-Bissau. Então,
Eu agradeço muito à igreja. Amém? Vamos ler ainda a palavra de Deus, no livro Atos dos Apóstolos. Atos, capítulo 1. Vamos ler do versículo 6 ao versículo 8. Pelo visto, eu vi que a minha tradução é diferente, né, com a vossa. Diz assim a palavra do Senhor. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhes, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E disse-lhe, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu para seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Oremos. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade que nos deu de estar aqui essa noite reunido para falar de grandes coisas que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado por essa oportunidade, obrigado por ter nos sustentado a cada dia. Obrigado, ó Deus, em tudo. Pedimos, ó Deus, que venha nos abençoar essa noite através do Teu Espírito Santo, que possamos, ó Deus, entender a Tua palavra e que também, através dessa mensagem, saímos e colocamos na prática aquilo que nós fomos ensinados. Em nome de Jesus. Amém. Quando o Evangelho, irmãos, chega a um determinado lugar e tem frutos, muitas das vezes depois disso, as pessoas sempre perguntam, por que essa palavra não tinha chegado antes? Às vezes ficam preocupados com os antepassados e os nossos pais que já morreram sem Jesus Cristo. Por isso é oportuno nós obedecemos a voz do Espírito Santo, como diz lá em Mateus 28, versículo 20. E de pregai o Evangelho a toda criatura. Né? Ensinar essas pessoas a obedecer a voz do Espírito Santo, ou seja, a palavra de Deus, e que possam, né, pôr na prática. E a promessa Ele estará conosco hoje, amanhã e para sempre. E isso deve ser o conforto, né? Deve nos aliviar, deve dar-nos uma motivação grande de pregar a palavra de Deus. Por isso a igreja não pode demorar a ouvir, não é, povos da terra a chorar, a lamentar, por não terem, não é, a satisfação, não terem a salvação, não terem aonde, não é, em que as suas almas possam se descansar. Porque deuses deste mundo nunca podem nos satisfazer. Vamos querer mais. No dia que alguém aprovar a bênção de Jesus Cristo, a transformação que vem do nosso Deus, a salvação em Jesus Cristo, essa pessoa fica quieta. Então, nós devemos estar assim, engajado, ter vontade de ir pregar o Evangelho de Jesus Cristo. A igreja é a agência de Deus aqui na terra para a concretização do seu propósito salvador em direção aos povos. Ela é quem deve fazer missões, porque missões é o trabalho de Deus através da igreja para trazer o homem à comunhão com Ele através de Jesus Cristo. Foi para essa prioridade que Jesus chamou a atenção dos seus discípulos no texto em questão. Os discípulos queriam saber do futuro e das coisas, né, não reveladas. Não foi esta a primeira vez que eles perguntaram a Jesus o que estava por vir.
E como das outras vezes, o Senhor não lhe deu resposta. Em vez disto, Jesus focalizou a sua atenção naquilo que é primordial, aquilo que é essencial, que é a missão atual. O futuro está nas mãos de Deus e não lhes competia saber o que o futuro lhes traria, pelo menos em minúcias. Eles tinham que concentrar suas energias na grande tarefa que lhes fora dada: fazer discípulos de Jesus de todos os povos, serem testemunhas até os confins da terra. Pensando nisso, eu te desafio a pensar comigo sobre um tema: o que a igreja tem para fazer missões. Em primeiro lugar, a igreja tem o Espírito Santo. Vamos ler o versículo 8. Diz a palavra de Deus: mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Até aqui, irmãos. O Espírito Santo é um espírito missionário. Ele é o maior recurso que a igreja tem para fazer missões. Ele é o próprio Deus presente na vida da igreja para conceder poder, dons e abrir corações dos incrédulos para o Evangelho. Lucas, que escreveu o Evangelho, que leva o seu nome, o livro de Atos, já havia registrado a recomendação de Jesus aos seus discípulos que não saíssem de Jerusalém até que venha o poder de alto, que é o poder do Espírito. Ou seja, ele não poderia fazer missões sem a descida definitiva do Espírito Santo, que ocorreu no dia de Pentecostes. Com a descida do Espírito Santo, os discípulos foram capacitados com o seu poder para darem testemunhas ousadas da morte e da ressurreição de Cristo. Homens tímidos e de pequena fé, agora capacitados pelo Espírito Santo, tinham grande coragem para falarem das maravilhas de Deus, estando dispostos a sofrer e a morrer por causa de Cristo. No primeiro sermão do apóstolo Pedro, após estar cheio do Espírito Santo, cerca de 3.000 pessoas foram alcançadas por Deus e aceitaram o Evangelho. Em todo o livro de Atos, vemos a ação do Espírito Santo salvando, chamando e capacitando a igreja para a obra missionária. O Espírito tem um papel fundamental em missões. Ele enche a igreja do poder, concede dons espirituais, chama pessoas para missões como Paulo e Barnabé, além de agir na vida dos incrédulos, convencendo-os do pecado, da justiça e do juízo. É somente pela ação do Espírito Santo que uma pessoa pode entender e aceitar o Evangelho da salvação em Jesus Cristo. O novo nascimento é uma obra do Espírito Santo, como bem falou Jesus a Nicodemos. Não podemos jamais desprezar a ação do Espírito Santo na obra missionária. Quando formos planejar um trabalho missionário, não fiquemos pensando que número das pessoas nós podemos ter, quantos de recursos financeiro nós já temos, a estrutura, mas busquemos o poder e auxílio do Espírito Santo, porque Ele é o dono da igreja, Ele é que faz a missão. Portanto, a igreja tem o Espírito Santo para fazer missões. Tem o Espírito Santo. Ele quem conforta, Ele quem dá o poder, é quem faz-nos resistir, prevalecer nesse trabalho. Se for com as nossas próprias forças, nós não teríamos alcançado aquilo que nós alcançamos. Mas pela graça de Deus, através do Espírito Santo, acima da nossa vida, é quem controla. E em segundo lugar, para além da igreja ter o Espírito Santo, a igreja tem testemunho de Jesus. Versículo 8
ainda parte. Bem, mas vamos ler de início. Mas receberei a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, né? Tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria. Hã? Isso. A igreja tem o Espírito Santo, e isso deve nos confortar e dar firmeza, ousadia de ir pregar a palavra na base da autoridade que Jesus deu aos discípulos. Depois da ressurreição, foi aos seus discípulos, falou: todo o poder foi dado no céu e na terra. Então, vão. Com essa base, a igreja, através do Espírito Santo de Jesus Cristo, nós devemos estar disponíveis, sem levar em conta as causas, ou seja, as dificuldades que serão encontradas no campo. Porque Deus é Deus e sabe das coisas. Ele sabe o que nós vamos enfrentar. E é Ele quem vai nos ajudar através do seu Espírito Santo. Os métodos de Deus são homens, mas precisamente são testemunhas de Jesus. Pessoas que foram lavadas e redimidas pelo sangue do Cordeiro, que tiveram uma experiência pessoal com Jesus e que agora, pelo poder do Espírito Santo, podem dar testemunhas do que creram, sentiram e experimentaram de Jesus na sua vida pessoal. Vós sereis minhas testemunhas. Inicia-se a missão para a edificação do corpo de Jesus Cristo. Para isso, há necessidade de poder. Porém, não basta o poder do intelecto, o poder da vontade humana, retórica, poder do Espírito Santo que desce sobre a igreja, somente por meio dele. É possível fazer a missão. Ele nos transforma em testemunhas. Testemunhas não lhe cabe externar sua opinião, nem relatar seus pensamentos, mas exatamente como fizeram os apóstolos, falar das coisas que viram e ouviram. Nem todos foram chamados para serem missionários em Guiné-Bissau. Nem todos foram chamados para serem pastores ou músicos, mas todos os crentes foram chamados por Jesus para serem suas testemunhas. Amém? O privilégio e o desafio de dar testemunha de Jesus não são para todos os crentes que foram salvos por Ele. Portanto, onde você está, foi colocado por Jesus para dar testemunho dele. No seu trabalho, na sua escola e na sua família. Veja como Deus é bom. Coloca você no trabalho para testemunhar dele e ainda permite que você ganhe o sustento para a sua família e para o sustento da obra missionária. Querido irmão, saiba de uma coisa: antes de você ser um médico, um advogado, um enfermeiro, um professor ou professora, um pedreiro, uma dona de casa ou um estudante, você é uma testemunha de Cristo. Você não trabalha onde trabalha só para ganhar dinheiro. Você não estuda onde estuda só para adquirir os conhecimentos. Você não mora onde mora só para viver, mas principalmente para testemunhar de Jesus Cristo às pessoas com que você convive cada dia. Os países, os pais querem que os seus filhos sejam médicos, advogados e engenheiros. Isto é uma coisa boa. O problema é que, às vezes, se esquecem de inculcar na cabeça dos filhos que, antes de tudo, eles são testemunhas de Jesus. Como testemunha de Jesus, você deve se resolver ou envolver de forma direta e indireta com missões. De forma direta, você tem ou deve testemunhar de Jesus com sua vida e com suas palavras para seus amigos e vizinhos. Entregar folhetos, Bíblia
e leitura cristã, visitar hospitais e cadeias, etc. De forma direta, você pode orar pelos missionários, escrever palavras para eles, informar-se do trabalho missionário no mundo, participar de conferências missionárias, ser fiel nos dízimos e generoso nas ofertas missionárias, para que a igreja tenha sempre recursos para investir na evangelização das nações. Temos muito que agradecer a Deus, porque Ele tem dado as suas testemunhas que o servem na Igreja Presbiteriana Guiné-Bissau, tanto no Brasil. O quê? Dons, talentos, oportunidades, boa formação bíblica e profissional, boa estrutura e recursos abundantes que precisam ser canalizados para a obra missionária. Precisamos entender que tudo que Deus nos dá é para ser usado para a glória dele, na expansão do seu reino aqui na terra, e não só para o nosso deleite pessoal. O Brasil foi ricamente abençoado pela igreja americana, que enviou seus melhores homens e mulheres, pastores, médicos e professores, além de enorme quantidade de recursos financeiros para a plantação de igrejas, fundação de seminários, hospitais, escolas e universidades. Eles entenderam seu papel como testemunhas de Jesus. Agora é a nossa vez. É a vez da igreja brasileira, também a igreja guineense, ser uma testemunha de Jesus para o mundo. Portanto, a igreja tem o Espírito Santo, a igreja tem testemunha de Jesus e, em terceiro lugar e último, a igreja tem a visão missionária de Jesus. Vamos ler o versículo 8 ainda. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Até aos confins da terra. O campo da igreja, ou seja, sua esfera de atuação, é o mundo, porque a ordem de Jesus tem um escopo universal. Não é limitado como muitas das vezes nós somos acomodados, né? Nos nossos lugares de conforto, jamais nós queremos sair desse lugar. Mas a ordem de Jesus é para que nós possamos sair desse lugar. Nós não dependemos de certos lugares geográficos. Nós devemos estar disponíveis a Deus para o uso da glória do seu nome. Amém? Então nós temos visão missionária de Jesus Cristo. Partindo de Jerusalém, os discípulos deveriam sair até os confins da terra. Essas palavras mudam o foco da pergunta individualista aos apóstolos. No versículo 6, para um universalismo da missão, ou seja, mundo. O evangelista e historiador Lucas usa o versículo 8 como estrutura de sua narrativa. Jerusalém, Judeia, Samaria, todo o mundo. Nos primeiros capítulos, ele nos mantém em Jerusalém. Depois, ele nos leva ao grande avivamento em Samaria. Em seguida, foca a conversão de Paulo, que nos levará até Roma. Jesus abriu os olhos dos discípulos para que pensassem em termos não particulares, mas em termos universais, até os confins da terra. Ainda hoje a igreja tende a pensar em missões em termos particulares, ou seja, aumentar seu número de membros ou abrir uma congregação em outro bairro da cidade. Ela deve pensar nisso, mas não somente nisso. Seu campo não é apenas sua cidade, mas o mundo. Por muito tempo,
por má interpretação do texto em questão, a igreja brasileira, ou seja, de Guiné-Bissau, em outros lugares, tem pensado cronologicamente, como eu disse, muitas das vezes é assim. Esse lugar nós estamos acomodados, conforto, posso louvar a Deus aqui. Às vezes nós fechamos, mas é importante deixar os nossos corações, nossa vida entregue, como Paulo diz no capítulo 12. Não é? Se nós queremos provar quem é Deus, a boa vontade sobre a nossa vida, nós devemos estar disponíveis, passivos em relação a Deus. E aí veremos grandes coisas que Deus vai fazer na nossa vida. Amém? A igreja de Jerusalém não esperou evangelizar toda a cidade para sair do seu território. A igreja americana não esperou evangelizar todo o país para enviar Simonton ao Brasil. O nosso Simonton na Guiné-Bissau é o pastor José Dilson Alves. Foi quem fundou a igreja presbiteriana em Guiné-Bissau. E em seguida nós temos Jal, missionária Cecília Vieira Sá, né, missionária brasileira, ela é de Santa Catarina. Está conosco lá até hoje, trabalhando. E em seguida nós temos a igreja presbiteriana de Plaque, que são fruto, né? Comparando com a igreja brasileira, ou seja, a igreja presbiteriana do Brasil, 166 anos, nós somos bebês. Portanto, não é a hora, né, de nos deixar sozinhos. Nós queremos que continuem apoiando, né, na formação dos nossos jovens, parte da teologia e mais outras formações, porque com isto nós possamos chegar aonde nós queremos, com a graça de Deus, sem deixar a igreja de Guiné-Bissau, como muitos pensam. Nós ainda dependemos muito. Por isso eu estou aqui, trazendo esse projeto, porque a Guiné-Bissau ainda não tem essa opção, né, de oferecer cursos para seus filhos. Então é importante, né, fazer parcerias. E onde é que nós podemos fazer parceria em primeiro lugar? Por bem, Deus colocou no meu coração aqui no Brasil. Sou da igreja presbiteriana e eu acho que eu vou encaixar no meio dos brasileiros, como tem sido, não é? Eu sou muito abençoado aqui no Brasil, eu me sinto que eu estou em casa, desde Recife, Bahia, né? E também aqui no Rio de Janeiro, né? Uma semana já, né? Eu e Marcos andamos por toda parte. Aonde eu chegar, sempre o povo está comigo. Eu como bem, né? E temos aqui variedade de tipo de comidas, lá não tem. E isso nós chamamos de graça de Deus, né? Deus me trouxe aqui e eu encontro meus irmãos em Jesus Cristo. Isso deve continuar no nosso coração e junto faremos a obra de Jesus. Se pensarmos como Jesus, vamos entender que missões não é algo para um grupo da igreja, mas para todos os seus membros. Não é uma programação da igreja, mas sua atividade diária. Não é parte da igreja, mas sua vida, sua essência, sua totalidade, sua razão de existir no mundo. Cabe a nós, pastores e líderes, passar para a igreja a visão missionária de Jesus, para que ela pense e age em termos mundiais e não locais. É importante, em primeiro lugar, contamos com Deus, que Deus existe e através do seu Espírito Santo, Ele nos manda pregar. E isso nós devemos sentir a alegria de estar na presença de Deus. E Deus, através de Jesus Cristo, falou que vai estar sempre conosco a cada dia, do começo ao fim. E quando nós temos Deus, quem é que pode nos fazer mal? Por isso nós temos o Espírito Santo a ajudar-nos nessa tarefa. Nós temos testemunhas de Jesus e, enfim, nós também temos
sua presença, a presença de Jesus conosco, diz aqui todos os dias. Diz nesse mesmo versículo que nós, Samaria e até aos confins da terra, tanto em Jerusalém, não há um local, não há um certo, digamos assim, uma localidade em que nós vamos estar sozinhos. Não é? O importante é que disponibilizemos tudo que nós temos para pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, que nos conforte, que nos incomode a deixar os lugares confortáveis, eu e você também, que possamos juntos fazer essa obra maravilhosa de Jesus Cristo. É o único que nós temos, grande oportunidade e privilégio que nós temos é que Deus nos chamou para essa missão. Amém? Que Deus nos abençoe. Estamos alegres, né? Recebemos essa palavra da parte de Deus, que toca o coração da igreja. E a gente fica feliz também por ser na quinta-feira, justamente, nós temos estudado, né, aqui às quintas-feiras, e a temática é para não errar o alvo. Para não errar o alvo, para acertar o alvo, a gente precisa entender o propósito da igreja, e nós temos falado isso. Evangelismo, missões, não é uma questão de um projeto pessoal do pastor e nem do conselho da igreja. Isso é uma ordem de Cristo Jesus. E agora, nesse momento, eu vou passar a palavra para que o reverendo continue apresentando o projeto diante da igreja. Nós temos aqui os nossos presbíteros, os oficiais, diáconos, os irmãos. E agora nós vamos observar este projeto, como que ele funciona, qual é o alcance, qual é o objetivo. O reverendo vai fazer isso a partir de agora. Fique à vontade, reverendo. Obrigado. Muito bem. O projeto que eu trouxe é chamado de Estudar para Servir. Este nome surgiu, não é? Tendo em conta a avaliação desses últimos tempos, o fluxo é muito grande dos nossos jovens que deixam o ministério e vão para a Europa, à procura de melhores condições. Imagina uma igreja que tem 120 membros comungantes, tem 8, 9 funcionários, ou seja, as pessoas que trabalham mensalmente ganham alguma coisa. E do resto, um dia você ganha, fica 3, 4, um mês sem conseguir o emprego. E a maioria são jovens. E o próprio pastor da igreja, não é nada estranho, eu vou dizer, eu ganho R$250. Quando eu cheguei, sentei com o meu cunhado e eu fiz a conversão do valor. Ele sabe muito bem daquilo. Né? R$250. Eu estou falando, referindo dinheiro do Brasil. R$250 que eu ganho dentro da igreja. No início, quando eu estava apresentando, falei que eu tenho 4 filhos e o país é muito caro. Para além desses 4 filhos, eu tenho 2 sobrinhas. Uma de 20 e 28 anos e a outra de 16 anos. Mais 2 jovens que são da igreja, mas não tem alguém assim para suportar. Não tem emprego e, ao mesmo tempo, são jovens assim que outro não tem quase ninguém. Falando de família direto, eu os assumi como filho, não é?
porque fica complicado. Isso também é uma parte da nossa cultura. Se não tem ninguém, eu não posso deixar. Como pastor e ao mesmo tempo irmão, eu assumi. Não dormem na minha casa, mas eles só almoçam, depois voltam, porque a igreja tem um espaço. Lá eles dormem. Então, imagina. O pastor é quem deve resolver todos os problemas da igreja. Com esse valor, como é que, por exemplo, vocês podem imaginar como é que eu faço para alimentar, ou seja, sustentar a minha família? Alguém tem ideia? Aí eu tenho que dividir o meu tempo. Isto para mim incomoda muito. Eu quero servir a Deus tempo integral. É o que eu sinto, tenho vontade e alegria de fazer isto. E eu estou alegre mesmo com esse valor que a igreja me dá. Não é que a igreja não quer dar mais, mas o problema é que não tem. Eu sei disso. Eu lido com o financeiro da igreja, eu sei. E ainda esse valor que me dão todos os meses, eu pego muitas das vezes, eu uso naquilo que é pertinente, urgente, a necessidade da igreja. Eu liciono numa outra escola, pego o valor da escola, eu faço soma com o valor que eu recebo na igreja, mas eu estou feliz. Deus nunca me deixou sem comer. Todos os dias nós temos. Graças a Deus, não é? Mas a igreja vê uma situação que virá no futuro. Porque imagina uma igreja com grande demanda, com poucos jovens, né, no ministério. Somos 2 pastores e um presbítero. A nossa intenção, humanamente falando, e eu acho que é bíblico, é que teríamos mais pessoas, ou seja, jovens com cargos, pode ser também qualquer um, mas que seja, não é, pessoas idôneas que assumiriam os cargos na igreja, assim dividiríamos o trabalho. Mas isso não acontece por quê? De um momento a outro vocês perdem, como é que fala? As pessoas que são ordenadas, né? Ordenadas dentro da igreja, por quê? Não tem nenhum contorno dentro da igreja e também tem dificuldade na vida, sem emprego, acabam abandonando o ministério e vão para a Europa. A partir daí, nós, como Conselho da Igreja, propomos este projeto a fim de poder estancar esse fluxo de imigração dos nossos jovens. Porque a realidade nós vemos que têm muita vontade de trabalhar, mas o problema é que não podem também servir assim na igreja para eles, sem um contorno. Não têm como autossustentar a si mesmos. Então, por isso, nós propomos esse projeto para buscar parcerias para investir na vida desses jovens. Investindo na vida desses jovens de formação técnicas e universitárias, serão capazes de ganhar alguma coisa e de poderem contribuir para fazer subir a caixa de igreja. E assim, talvez o pastor, né, suba também. E isto vai ajudar o pastor a deixar de dividir o seu tempo, porque a demanda de igreja é muito grande, não é? E isto estou a falar de uma forma geral, né? O motivo de nós, né, como é que é? Criarmos esse projeto e que me levou a sair de Guiné-Bissau para cá, no Brasil. Então essa é a minha família. Lá para o lado de dentro da casa, onde nós moramos. Não é uma casa alugada, ou seja, a igreja que paga, eu que pago aluguel, não é a minha casa, não é uma casa alugada. Ok, é a igreja onde eu sou pastor. Essa igreja foi construída, graças a Deus, através de apoio da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, através de sua junta. Deus obrigado, né? Foi recentemente inaugurado, porque onde nós cultuávamos o Deus é um espaço muito pequeno e nós sufocávamos lá e fomos joelhos, né, orando, e assim
o Mariano, que é o presidente na altura de junta, apareceu um dia, né? Foi até Guiné para constatar, porque às vezes nós publicamos. E o pastor Paulo levou a notícia também para a igreja quando ele esteve lá. E Mariano foi para Guiné-Bissau, pregou 3 vezes, num culto de manhã, no outro dia, culto de noite, e foi numa quinta-feira também. Ele acabou confirmando e falou, não, é necessidade mesmo de construir. Voltou, pegou a imagem, fizemos um vídeo, depois voltou para cá. De repente nos chamaram, não é, a igreja, disseram que conseguiram verba. E assim foi. Um templo maior, cabe 600 pessoas lá, né? Graças a Deus. Pode passar. Numa das salas de escola dominical. Passa. Bom, como dizem os reformados, né, ao lado de uma igreja, uma escola. Temos uma escola que é dirigida pela missionária Cecília, que começa de jardim até 9º ano. Então nós pegamos essa foto para poder relacionar com o nome do projeto. Só que eu não vou poder ler. Não está de óculos, deixei os meus óculos lá. A não ser que eu vire. Sim. Posso ficar aqui? Ok. Guiné-Bissau é um pequeno país da África Ocidental que enfrenta sérios desafios econômicos, espirituais e sociais. O sistema educacional é limitado, com poucas opções de formação superior ou técnica. A Igreja Presbiteriana de Djal propõe este projeto como resposta às dificuldades enfrentadas por seus jovens, buscando capacitá-los para tornarem-se autossustentáveis e ativos no avanço do reino de Deus. Então, capacitá-los, principalmente para que esses jovens tornem autossustentáveis. Nós não queremos um dia voltar mais ao Brasil, não, viemos aqui para pedir parceria quanto a isto. Se esses jovens tornarem autossustentáveis, eu acho que resolve o problema. Nós vamos começar a virar e poder contribuir para outra geração também. Amém? Neste contexto, a criação de um projeto que visa arrecadar fundos e garantir o pagamento das mensalidades dos estudantes se torna uma prioridade para o desenvolvimento espiritual, social e econômico da comunidade. O apoio financeiro para a educação permitirá que os jovens adquiram as habilidades e o conhecimento necessário para se tornarem profissionais qualificados capazes de contribuir de forma significativa para a igreja e para o desenvolvimento da Guiné-Bissau. Passa. Objetivo geral: buscar recursos financeiros para garantir o pagamento das mensalidades de alguns jovens da Igreja Presbiteriana de Djal, alguns que pretendem ingressar nos cursos de ensino superior com o intuito de torná-los autossustentáveis e independentes, tanto no aspecto financeiro quanto no desenvolvimento da comunidade e na expansão do Evangelho. Objetivo específico: primeiro, criar um fundo sustentável que viabilize o pagamento das mensalidades de cursos superiores para jovens comprometidos, com a expansão do Evangelho, o serviço de Deus Altíssimo e a comunidade guineense. Segundo, criar fundo sustentável para 12 jovens, sendo 6 para cursos de licenciatura e 6 para cursos técnicos. Promover capacitação e inclusão no mercado de trabalho. Diminuir dependência externa da igreja. Público-alvo são jovens. E, em primeiro lugar, são jovens da Igreja Presbiteriana de Djal,
né, com dificuldades financeiras e comprometidos com a igreja. Serão selecionados 12 jovens com base no desenvolvimento escolar, engajamento na igreja e situação socioeconômica. Passa. Cronograma de execução. Divulgação é o que nós estamos. Seleção dos estudantes. Cabe o conselho da igreja, como a igreja presbiteriana funciona, né? O conselho. Essas partes assim todas, capacitação dos selecionados, pagamento das mensalidades, início do ano letivo, setembro, monitoramento contínuo, conselho, avaliação, conselho, né? Vai. Investir na capacitação dos jovens não só promoverá o desenvolvimento de profissionais qualificados, mas também contribuirá para a autossustentação da igreja, criando uma base sólida de membros comprometidos e preparados para liderar iniciativas dentro da própria comunidade. Com isto, o projeto gera um impacto significativo, não apenas na vida dos estudantes, mas também na transformação social e econômica do país. Lá dentro da igreja, do templo, né? Vai. Ordenação dos jovens, sendo 3 para a congregação, 1 para a sede. Tem ainda necessidade de ordenar mais. Lá, os jovens a capinar na frente da igreja. Outra coisa, a igreja tem um espaço próprio, né, muito grande, que se tiver como, vamos construir, ainda nem tem casa pastoral, nada, só o templo. É importante isto, porque muitas das vezes o que acontece, uma igreja inicia aqui, uma casa alugada, depois perdem, não é, o espaço. Aí vocês ficam assim. E grande vantagem é que nós temos nosso espaço. Agora fica o trabalho mesmo, a organização do lugar. Foi no dia em que eu estava a despedir a igreja, e a igreja estava em pé para orar. Professores de escola dominical com as crianças, né, conversando. Lá está eu. Né, um pouco da guitarra que eu sei, eu passo para os meninos. Estamos com escassez, né, de profissionais nessa área também. SAF, né? A SAF da igreja. Linda, né? É. Acabou. Muito obrigado. Que Deus abençoe, né?